então ver mais alguns detalhes deste crime. Pois bem, então o respectivo crime diz respeito ao profissional, ao médico, ao perito que tem habilitação, que tem competência para habilitar ou inabilitar alguém para ocupar determinada função, para desempenhar, ou mesmo para continuar a desempenhar a função que antes desempenhava, ou mesmo tem ainda competência para liberar aquele agente de ônus ou de obrigação, ok? E este perito, este médico, este profissional, diante de uma situação que lhe é apresentada, ele oferta, ele apresenta, ele confecciona uma certidão ou um atestado mentiroso. Ou seja, certidão ou atestado falsamente confeccionado é aquela certidão ou aquele atestado que não corresponde à verdade dos fatos. Então, a verdade dos fatos que são apresentadas a este profissional é uma, e no relatório ele atesta ou certifica uma outra realidade. Diante disso, pratica o crime em tela, ok? Então, olha só, o crime aqui é certificar ou atestar de maneira falsa um fato que lhe apresenta. Como, por exemplo, um médico militar perito que habilita alguém, atesta, certifica que uma pessoa está apta, está habilitada a exercer uma função pública, a continuar exercendo aquela função, ou está livre de determinado ônus, tarefa ou obrigação, ok? Mas ele faz esse atestado, essa certidão, de maneira mentirosa, porque de fato, na verdade, do que está diante dele é um agente inapto, incapaz de continuar a exercer determinada função, ok? Agora, tem a seguinte situação. Tem a situação da pena o que? Se agravar para este profissional. Quando, professor? Sempre que esse atestado ou certidão, for emitido com o fim de obtenção de lucro ou causar prejuízo para terceiro, este agente responderá por este crime, mas com a sua pena agravada, ok? Então, nós podemos dizer que este agente pode responder de duas maneiras perante esta conduta, atestado ou certidão ideologicamente falsa. Que maneira, professor? Com a pena agravada e com a pena simples, ok? Como que ele vai responder? Com a pena simples, sem nenhum agravante. Quando ele atestar ou certificar, sem objetivo de oferir lucro e sem causar prejuízo a terceiro. Quando ele assim agir, ele vai responder somente pela pena que está disposta no caput, sem nenhum agravante. Agora, se ele atesta ou certifica falsamente, e em razão desse atestado e dessa certidão falsa, ele ainda objetiva, ele obtém lucro ou causa prejuízo a terceiro, ele vai responder com a pena do caput, sim, mas vai ter a sua pena agravada. Ok, galerinha? Veja bem qual que é o nome deste crime. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Por que ideologicamente falso? Porque materialmente esta certidão ou este atestado, ele é verdadeiro. Materialmente, ele é verdadeiro, ok? Ele emana do órgão competente. Ele emana, ele é lavrado, ele é confeccionado pela autoridade, pelo profissional competente. Mas as informações que estão dentro deste atestado ou dessa certidão, são essas as informações que são falsas. São essas as informações que são inverídicas, ok? Então eu tenho um atestado ou uma certidão ideologicamente falso. O que é falso nesse atestado ou nossa certidão, professor? As informações que ali constam, ok? Belezinha. Diante disso, vamos fazer a nossa clássica, apresentação do tipo penal. Olha só,
Sujeito ativo é o funcionário que atesta, que certifica falsamente uma situação de fato que lhe é apresentada. Sujeito passivo é um crime contra a administração militar, é um crime contra o Estado. Este crime, o elemento subjetivo é o dolo. Não há espaço para a culpa no crime que nós estamos estudando. Qual é a conduta, professora? Atestar ou certificar falsamente uma situação que lhe é apresentada. Professora, qual é o objeto jurídico? O que o Estado visa proteger nesses crimes? O que o Estado tutela? A moralidade da administração pública. Professora, e sobre o que vai recair a conduta deste profissional, que é o objeto material? Vai recair sobre o atestado ou a certidão falsamente confeccionada. Momento consumativo, ele é um crime formal, ok? Momento que o perito médico profissional termina de preencher, de certificar ou de atestar, o crime já está pronto, acabado e consumado, certinho? Agora, nós temos mais um criminho, uso de documento falso. E aí vem uma questão muito bacana, pessoal. O que consiste em utilizar um documento falso? Quando que nós estamos diante da utilização de um documento falso? Eu pegar esse documento, qualquer um dos documentos que nós já vimos até agora, qualquer um deles, tá? Imagine que eu pegue esse documento e carrego no meu bolso. O fato de eu estar com o documento no bolso caracteriza uso de documento falso? E aí? Ou somente caracterizará o uso se eu apresentar este documento a alguém? E aí? Né? O que caracteriza o uso? Né? Fica no ar. Né? Eu entendo que uso. O que significa usar? Significa utilizar-se de algo, né? Nós só utilizamos de algo quando nós lançamos mão dele, quando nós apresentamos, quando nós de fato instrumentalizamos ele para alguma coisa. Então, pela lógica, eu entendo que se eu pego este documento falso, coloco no meu bolso e saio pela rua, não apresentei ele a ninguém, não utilizei ele para nada, eu entendo que isso não caracteriza o uso. Isso é um mero transporte de um documento. É a mera guarda de um documento, mas não em si o uso, não em si a utilização. Por uso, entende-se a utilização, ok? Agora, se eu apresento a alguém esse documento, aí sim eu fiz uso deste documento falso. E sendo assim, quando que este crime se caracteriza? Quando eu pego esse documento e guardo? Não. Quando eu pego esse documento e utilizo ele para algo. Utilizo para me apresentar a alguém, para me identificar. Utilizo para fazer um cadastro numa agência bancária. Utilizo para fazer um cadastro em uma loja, em uma concessionária de veículos. Ok? Ou mesmo utilizo apresentando este documento falso mediante a solicitação de um policial militar. Ok? Então fica aí, ó. O que consiste em utilizar um documento falso? Eu entendo que do uso é quando você instrumentaliza, quando você apresenta ele a alguém. Vamos lá, então? Uso de documento falso. Fazer uso, tá vendo? O tipo penal, galerinha, ele não fala manter consigo, guardar, transportar. Não, ele fala uso, fazer uso. Fazer uso é o que? É mostrar, ok? É tirar proveito de alguma coisa, usar, tá bom? Então, olha só, artigo 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores, tá? Pena acominada à falsificação ou a pena combinada à alteração, ok? Este crime reflete na utilização dos documentos falsos, tá? Então, ao fazer
fazer uso de qualquer dos documentos falsificados. Então, sempre que você faz uso de qualquer dos documentos falsificados, você pratica o crime de uso de documento falso. E qual é a pena? Olha que interessante, é diferente, aqui não tem uma mínima e uma máxima. Aqui está falando a combinada, a mesma pena combinada para a falsificação e a mesma pena combinada para a alteração. Vamos lá. Sujeito ativo é o militar ou o civil. Sujeito passivo é a administração militar, é o Estado, né, em si. Não temos espaço para a culpa, somente o dó. Qual é a conduta? Usar documento falso. Usar qualquer um dos documentos referidos nos artigos anteriores. Visa-se proteger o que com este crime? A moralidade, né? A lisura da administração pública. Objeto material. Este crime vai recair sobre o documento que foi falsificado ou alterado. Recai sobre o documento falso ou alterado. Ok? E é um crime formal, tá? Como assim, prof, um crime formal? Como que ele se consuma? Com a mera apresentação deste documento. Quando eu apresento ele a alguém, quando eu utilizo ele para algo, o crime já está pronto, consumado e acabado. Independente de qualquer resultado naturalístico, tá? Vamos lá. Supressão de documento. Quando fala em suprimir, é o quê? É destruir, supressão de documento. É destruir, suprimir ou ocultar. Destruir, suprimir ou ocultar. Em benefício próprio ou de outrem. Ou em prejuízo alheio. Documento verdadeiro. Que documento verdadeiro é esse? É aquele que você pode livremente dispor? Não. Documento de que não podia dispor. Olha aqui, desde que o fato atente contra a administração ou contra o serviço militar. Então, belezinha. Para caracterizar este crime, o que é que eu preciso? O que é que nós precisamos? Para caracterizar o 316, nós precisamos fazer o que? Nós precisamos destruir, suprimir ou ocultar, ok? Não, beleza, prof. Nós vamos suprimir, destruir, suprimir e ocultar. Que documento? Documento próprio ou alheio. Esse documento próprio ou alheio, verdadeiro ou falso? Documento verdadeiro, ok? Além desse documento verdadeiro, o que mais? De que a gente não poderia dispor. Documento que o agente não poderia abrir mão, ok? Beleza, até aqui tá tudo certinho, mas ainda não caracteriza o crime do artigo 316. Até aqui, galerinha, nós temos um crime disposto lá no Código Penal Comum, tá? Agora, qual que vem o requisito-chave? Então, o crime é supressão de documento. O que eu faço com o documento? Eu destruo, suprimo ou oculto. Documento próprio ou alheio, verdadeiro, que eu não poderia dispor. E o que acontece diante dessa supressão, dessa destruição, dessa ocultação? Atenta! Essa destruição, essa ocultação, essa supressão, pessoal, ela atenta contra a administração ou serviço militar. Belezinha? Então, com isso aqui, tá? Nós temos caracterizado o crime do artigo 316, tá bom? Imagine o seguinte, imagine que o nosso policial militar tem lá um processo administrativo instaurado contra ele, beleza? Tem lá um PADzinho instaurado contra ele, beleza? O que ele faz? O documento é verdadeiro, diz respeito ao da determinado militar, diz,
Mas ele pode dispor desse documento? Não, é documento da administração. Mas ele fala, quer saber? Eu vou pegar e vou sumir com esse PAD, né? Eu vou sumir com este PAD. Eu vou destruir esse PAD, eu vou queimar. Ele pega o PAD sorrateiramente, fala, olha, eu só quero dar uma olhada, quero tomar conhecimento, né? É meu, eu quero ter visto, quero tomar conhecimento. E quando ele está, né, de posse desse PAD, o que ele faz? Ele picota, ele queima, ele destrói, ok? Ou ele leva para casa e some com esse PAD, e quando pede a ele omite. Ele fala, não sei, não está comigo, perdi, não apresenta. Ok? Então, é essa situação aqui, tá? E aqui, ó, pode praticar esse crime, por exemplo, né? Esse militar que tem esse PAD contra ele pode também ser ou não um funcionário do administrativo, tá? Da instituição militar. Então, pode praticar esse crime o funcionário de setor administrativo, jurídico, né? Responsável por estes documentos, como um militar que não é destinado, não trabalha neste setor, ok? Então, ó, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Neste caso aqui, claro que vai atentar contra a administração e o serviço militar. Aí vem a pena, galerinha, ó, reclusão de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão até 5 anos, se o documento é particular. Também tem essa diferença de pena, tá? Se atentem para isso nas questões da prova, tá bom? Eu estou colocando em cores diferentes para chamar a atenção de vocês, tá? Então, olha só, as condutas são destruir, suprimir e ocultar. Todas consistem... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração, em ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.